Bom dia, meus amados irmãos. Paz seja com todos. Hoje estamos no nosso segundo dia dos 21 dias de jejum da vitória. Estou aqui com a camiseta, né? E nesse segundo dia, nós vamos ter um devocional, sim, que vai falar bem com nossos corações, né? E todo devocional, para que tenha bem em conta, todo devocional para ter um motivo de oração, um motivo de busca nesses 21 dias, né? Hoje, o tema de hoje é o pecado é coisa séria, sim? Então, nós vamos ver aqui o que o pecado pode fazer nas nossas vidas e como nós devemos orar para colocar os nossos pecados, sim, nas mãos de Deus e receber o perdão, sim? Os tempos são de total relativização. O que se diz atualmente é que a verdade é plural, né? Hoje está se vendo muito isso, né? De que a verdade não é singular, que não tem uma verdade, que a verdade é plural, que tem muitas verdades, que vai depender de cada pessoa, cada quem tem a sua verdade. Então, o que para um é pecado, para outro não é pecado, o que para uns está errado, para outro não está errado. A Bíblia diz que é pecado, mas a pessoa diz não considero que seja pecado. Então, cada um está sendo dono da sua verdade, né? Então, a palavra pecado nem mesmo é mencionada. Virou algo do tempo da vovó, né? Então, virou algo dos tempos antigos, né? Quando nós íamos na igreja, quando éramos crianças, né? Ia na igreja, se falava muito em pecado, pecado de aqui, pecado de lá. Hoje parece que as igrejas já não falam mais em pecado porque ninguém está interessado em ouvir, sim, referente ao que é pecado. Então agora vou dar algumas citas bíblicas, né, para nós entendermos, sim, a importância disso e como na Bíblia fala referente a isso, né. Entretanto, a Bíblia afirma que pecado é transgressão e é errar o alvo, em 1 de João capítulo 3, versículo 4. Também tem o sentido de contrair uma dívida, sim? Em Mateus capítulo 6, versículo 12, vai dizer isso, né? Desobediência, ouvir mal. Então, a desobediência está em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Eu estou passando essas referências, irmão, para que você tome leitura em sua casa, né? Procure e vai ver que na Bíblia está o pecado, sim, sendo advertido em todas essas fases do pecado, né? Então aí o pecado está visto, sim, como contrair uma dívida, como uma transgressão, né? Está visto como uma desobediência a quê? A palavras, leis de Deus, sim. Além disso, refere-se à idolatria e rebeldia. Sim, a idolatria é uma espécie de pecado, a rebeldia é uma espécie de pecado, né? Rebeldia, nós que nos criamos em núcleos familiares, sabemos que a rebeldia trouxe que consequências para a nossa vida, né? Nosso pai, nossa mãe colocavam de castigo, muitos apanhamos, né? Por causa da rebeldia e no mundo espiritual não é diferente, né? A rebeldia é tomada como pecado. Então, rebeldia para com seu pastor, para com as suas autoridades, rebeldia, sim, de uma esposa para com seu marido, rebeldia, sim, dentro do núcleo familiar, né? Rebeldia de um marido para com sua esposa, né? Então, todo tipo de rebeldia é um pecado também, sim. Então, Paulo afirma que Jesus morreu por nossos pecados em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 3. João disse que o pecado procede do maligno e que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, o pecado provém e procede do maligno, procede do Satanás. Ele que está o tempo todo induzindo a gente para cair em pecado, sim? Porque o pecado vai trazer separação de Deus conosco, sim? Então, mas Jesus veio para vencer o pecado. Jesus veio para nos
através do arrependimento, trazer o perdão, que é o que nos volta a ligar a Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem como ir ao Pai sem passar pelo Filho. Está na palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é o nosso nexo, a nossa conexão com Deus, e é através de quê? Através do perdão de pecado. Ele que traz perdão de pecados para a nossa vida, né? Diante disso, conclui-se que o pecado é algo para ser levado muito a sério, né? Então, vamos ver mais algumas referências. O salário do pecado é a morte, em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Todo pecado traz consequências. Faz separação entre você e o Senhor. Satanás pode resistir à autoridade do sumo sacerdote porque este estava com as vestes sujas. Isso está em Zacarias, sim, capítulo 3, versículo 1 ao 3, sim, que simboliza uma vida em pecado. Toda vez que a Bíblia, a palavra de Deus, fala de vestes sujas, sim, o que ele está dizendo é que nós, assim como as vestes são sujas e nós temos vergonha disso, né? Quem não sente vergonha de sair à rua com as vestes sujas, com as vestes manchadas, né? Eu sou assim uma pessoa muito meticulosa. Se tem uma manchinha de alguma coisa, eu já não coloco, já procuro outra coisa. Sim, já aconteceu de ver, mesmo lavando tudo, por aí pegou uma manchinha de umidade, aquelas pintinhas pretinhas, eu já não uso. Sim, por quê? Porque a gente se sente com vergonha de se mostrar com a veste suja. E isso é o que acontece com o pecado. A gente sente a vergonha de estar com nossas vestes espirituais sujas, né? Então, e isso acontece quando nós somos purificados. Quando somos purificados, sim, nós temos vergonha. O Espírito Santo vem trazer isso no nosso coração. Sim, a vergonha de ter a nossa alma suja, manchada de pecado. Então a gente precisa ter necessidade de dobrar os joelhos e falar: Senhor, me perdoa, porque não posso me sentir assim, que estou manchado, que estou sujo por causa do pecado. Então Deus ordenou que o profeta Isaías anunciasse como voz de trombeta o pecado e a transgressão do povo. Deus queria apenas condená-los? Absolutamente não. Deus queria perdoá-los e livrá-los. Sim, Deus tinha promessas incríveis para o povo de Deus. Ele tinha promessas incríveis para o povo. E o povo, muitas das promessas, eles perderam por causa de andar em pecado, em idolatria. Então, reflita muito bem nisso, irmãos, que Deus tem promessas muito grandes para a sua vida. Deus tem promessas, tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele tem bênçãos sobrenaturais para a sua vida. Sabe uma coisa, irmãos? Eu experimentei isso, nossa família aqui, nós experimentamos isso, de que quando nós se fazemos a obra de Deus, fazemos a vontade de Deus, quando a gente se cuida de andar em pecado, sim, de pecados que são assim, de estimação, digamos, aqueles que sempre nós caímos, que sempre estamos, que nos arrependemos, mas sempre é o nosso ponto fraco, quando nós nos abstemos. As bênçãos que vêm, irmão, são sobrenatural, são bênçãos que a gente não consegue dimensionar. A gente por aí se conformava, né, com ter uma X coisa e de repente vem uma coisa além de lo que a gente podia imaginar. Então os planos de Deus são maravilhosos, são perfeitos para a sua vida. Sim? Então experimente ter esse temor a Deus, de se colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Tente andar, sim, pelos caminhos do Senhor, sim, andar em pecado, e você vai ver que as bênçãos que você vai começar a receber são do sobrenatural, são uma coisa além de lo que a gente pode imaginar. Então o povo de Deus passava,
sim, por sofrimentos, por causa do pecado, quando Deus tinha planos maravilhosos para seu povo, e isso não é diferente de como acontece na nossa vida, né? Contudo, o pecado precisava ser tratado, né? O pecado precisa ser sempre tratado. Então, nós sabemos disso, irmão, que quando a gente era criança e a gente cometia erros e isso gerava consequências para a nossa vida, essas consequências estavam para corrigir a nossa vida, para nos fazer entender de que se nós continuarmos fazendo essas coisas erradas, sempre iria ter consequências. E ninguém ficava feliz de ter um pai, uma mãe de mal conosco, bravo conosco, que não converse conosco, que não fale conosco, né? A minha mãe, eu sempre lembro, minha mãe batia quando era criança, né? Eu vou contar isso para vocês. Ela batia quando era criança. Quando viu que já não doía mais, né? Já meu couro já estava curtido para isso, né? Então o que ela fazia? Quando ela ficava brava comigo, ela não falava mais. Ela parava de falar comigo. Isso doía mais do que qualquer castigo. E isso acontece no mundo espiritual, irmãos. Sim? A gente fica em depressão quando a gente fica sem poder conversar com Deus, quando a gente conversa e sente que Deus está em silêncio. Então tudo isso está para corrigir a gente, está para ver qual é a necessidade que nós temos de andar na vida em santidade, para poder estarmos em comunhão com Deus, para podermos sentir que Deus está conosco e que Deus fala em nossas vidas, sim? E não sentir esse silêncio, aquele silêncio de Deus que é assim na alma, se sente um vazio, se sente ruim, né? Então, contudo, o pecado precisa ser tratado, amém? Aproveite nesses 21 dias, aproveite para orar a Deus a respeito do pecado em sua vida, né? Peça a Deus para revelá-los como Ele fez ao povo. Se sempre que o povo pecava, caía em pecado, né? Depois de um tempo da transgressão, né? De que o povo já estava vivendo no pecado, o profeta vinha com palavra de Deus, advertindo, falando, dizendo: se não corrigir os teus caminhos, irá acontecer consequências desastrosas nas suas vidas. Então, eu acredito que essa palavra vem hoje para advertir as nossas vidas e para nós aproveitarmos já desde esse começo desse jejum a falar com Deus, aproveitar esse momento de jejum e oração para dizer: Senhor, vem tratar os meus pecados, revela na minha vida, Senhor, que Teu Espírito Santo venha revelar qual é o meu pecado de estimação, qual é o erro que estou cometendo, o que eu preciso tratar da minha vida, o que preciso Te entregar para não fazer mais. Amém? E Deus vai responder, porque Ele tem prazer, sim? Em um filho que se arrepende, Ele tem prazer em abraçar aquele filho que quer procurar ser um melhor filho a cada dia. Amém? Então deixe que o Senhor trabalhe com a sua vida. Nós vamos deixar nesse período de 21 dias de que o Senhor trabalhe com as nossas vidas. Nós precisamos, para que esses 21 dias não sejam 21 dias de sacrifício. Eu parei de comer o que mais eu gostava durante 21 dias. Eu parei de fazer o que mais eu gostava durante 21 dias. Que duro, que sacrifício. Não, que sirva esse período para dizer: eu parei de comer o que eu mais gostava, mas eu aproveitei cada dia para tratar com minha vida espiritual. E hoje eu não sou mais o mesmo, né? Comecei de um jeito esses 21 dias e eu terminei esses 21 dias, sim, enriquecido espiritualmente, mais próximo de Deus, mais próximo de alcançar as bênçãos de Deus, para que nós, no final desse período de 21 dias, possamos dar testemunho disso aqui, irmãos. É jejum da vitória. Então, fique com essa palavra, irmão, e que Deus abençoe.